Queridos amigos, estamos iniciando mais uma vez o programa A Caminho da Luz. Esse programa que vai ao ar para levar a você uma mensagem sempre de amor, de paz e de alegria. Agradecemos aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz, que estão aí diante do seu computador, assistindo, vendo esse programa que é a oportunidade de podermos falar do Evangelho de Jesus. Agradecemos ao Chicão da Técnica, da Rádio Clube, e também ao Gabriel, da TV A Caminho da Luz, que ambos estão aí manuseando os equipamentos para que o som e a imagem pudessem chegar à sua casa. Como sempre fazemos, agradecemos a Jesus pelo dom da vida e pela oportunidade que nos dá de podermos falar em seu nome. Nós então hoje teremos um programa ao lado do nosso querido André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos os lares que estão nos sintonizados, ou pela internet ou pelo rádio. Nós vamos hoje estudar mais um capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 9, que trata sobre o problema da alimentação. Esse é um outro problema que Chico Xavier vem trazer para nós através do espírito de André Luiz, da necessidade que nós temos de comer, mesmo na condição de espírito, porque a vida após a morte, o espírito sobrevive e há a continuidade natural da vida. Desta maneira, nós vamos ver hoje esse enfoque tão interessante que André Luiz dá na questão do alimento espiritual, né, André Luiz? Com certeza, para nós vermos que quando chegarmos do outro lado, a vida, ela nada muda nessas dimensões próximas a que nós residimos na atualidade. Vamos então começar a ler a mensagem para nós entendermos um pouquinho mais o que André Luiz quer dizer para nós. Problema de alimentação. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos. Num banco próximo, Lísias assumiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Eu gostaria de fazer aqui, André, um pequeno intervalo nessa leitura para nós fazermos uma análise de alguns aspectos que julgo ser importante, não é? Ele viu então aquilo que nós temos nas nossas praças, que é a água que jorra, e ali então as cores fazem com que a água se torne colorida, como nós temos nas nossas grandes praças, que acabam enfeitando o ambiente. E aquilo chamava a atenção dele, aguçava a curiosidade dele, porque veja bem, hoje nós conseguimos ter essas praças, esses verdadeiros monumentos ecológicos de pouco tempo para cá. André Luiz já narra a respeito desta água que através das luzes ou de algum efeito parecido desce tonalidades multicores à água. Então aquilo chamava muita atenção. Imagina, no começo do século passado, nós nos depararmos com uma fala dessa. Um outro ponto que nos chama a atenção é que ele, sentado ao banco, ele começa a perceber uma colmeia de pessoas andando. Era uma multidão, era uma cidade grande, era uma metrópole. Naquela época, Chico Xavier dizia que nosso lar tinha mais de 1 milhão de habitantes. Isso há mais de 70 anos atrás. E há uma coisa interessante que aí vem a pergunta de André Luiz. E para abastecer todas essas pessoas, como faz? É um ponto interessante porque
muitos espíritas ou simpatizantes do espiritismo questionam: e quando desencarnarmos ou mesmo quando morrermos, vamos ter necessidade de se alimentar ou de não? Vai conforme o nosso grau evolutivo. No lugar em que André Luiz estava, a alimentação ainda era necessária, mesmo que de uma forma com alimentos mais sutilizados. Vamos dar continuidade para nós entendermos um pouco mais o diálogo entre André Luiz e Lísias. Antigamente, explicou o paciente, interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, deliberou. Porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Vamos dar uma parada aqui, porque até aqui nós temos aí um material muito interessante para nós discutirmos com referência ao mundo espiritual. Ele falando das dificuldades que há 100 anos atrás a governadoria se encontrava com os habitantes que chegavam da crosta para essa dimensão. E é importante dizermos que esta dificuldade narrada com muita sabedoria pelo espírito de Carlos Chagas, que assumiu o pseudônimo de André Luiz, é muito interessante dizermos que é quase que natural esta exigência quando nos deparamos numa cidade, por exemplo, espiritual. Por quê? Porque quando encarnados, poucas pessoas se preparam para a vida no mundo espiritual, acreditando que lá vai ter as mesmas coisas dos mesmos jeitos que aqui se encontra. Então as pessoas lá não contentavam com o que tinha. Queria, por exemplo, bebida alcoólica, queria, por exemplo, muitos tipos de carne, queria, por exemplo, sempre aquela alimentação que nós temos aqui. E a realidade daquela colônia era diferente da realidade de quando ele estava encarnado. Então esse processo de conscientização era muito importante que ocorresse aqui quando estamos encarnados, para quando desencarnarmos não sofrermos tanto quanto a maioria das pessoas sofrem. Duplicavam as exigências em nosso lar. É interessante, nós temos batido muito nessa tecla, porque nós temos uma cultura religiosa que trazemos em nosso íntimo. A grande maioria de nós temos o catolicismo ainda, que nos dá essa visão de que ao desencarnar, ou seja, ao perder o corpo físico, todos nós estaremos sentados à figura de Deus nosso Pai. Antes tinha sido criado a ideia do céu e do inferno. Depois, para aqueles que não foi nem tão bom e nem tão mal, foi criado um lugar intermediário. E é assim que todos nós temos em nosso quadro mental. Há uma ideia, mesmo dentro do movimento espírita, muito equivocado. Nós precisamos ler um pouco mais, compreender através das leituras que a simples passagem para o mundo espiritual não torna nenhuma criatura melhor. Pelo contrário, todos nós somos criaturas que necessitamos, de uma certa maneira, de fazer um esforço aqui para chegarmos lá melhor, não levarmos a vida como estamos levando hoje, de qualquer maneira aqui, achando que lá haverá uma modificação natural. Esse é o grande problema, achar que quando desencarnarmos
ou quando alguém desencarna, passa por um processo de santificação. Vamos dar uma continuidade no livro? Vamos lá. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços, tão logo assumiu obrigações administrativas. Adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Aqui nós temos pontos interessantíssimos, pontos que nós precisaríamos estudar não apenas da maneira superficial que nós estamos estudando no dia de hoje, mas nós precisaríamos nos adentrar um pouco mais nesse conceito. É uma visão muito interessante, porque quando nós falamos de mundo espiritual, dá um sentido de que é apenas um lugar. Na verdade, o mundo espiritual é no plural. São mundos espirituais coabitados por aqueles que já um dia estiveram na Terra com a necessidade da encarnação, da reencarnação. Muitos hoje já não se encontram mais com essa necessidade. E fato é que uma dimensão completa a outra, uma ajuda a outra. E o governador, vendo toda aquela situação caótica, pede ajuda de espíritos que possam interceder e esclarecer a importância dos pontos que ele julgava interessante e importante. Foi solicitado com muita presteza e foi enviado 200 amigos para auxiliar naquela implantação das técnicas de respiração, de absorção, de compreender onde eles estavam, como é que era aquela nova região, o que modificava e o que não modificava. Mostrando até que os nossos hábitos inerentes à Terra não são necessários no mundo espiritual. Necessitamos tomar água? Sim, tanto aqui quanto lá. Necessitamos comer? Sim, tanto aqui quanto lá. Só que lá nós não necessitamos mais de uma comida tão grosseira como nós comemos aqui na Terra. Nós vamos ver um pouco mais para frente a necessidade nesse processo de reeducação, como é que foi feito para absorver de uma maneira sutilizada daquele povo que ali estava, a busca de entender o porquê o alimento tem que ser algo de uma maneira mais leve, para que as pessoas pudessem se sentir melhor. Dando continuidade, realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor. Sem grave perigo para suas organizações espirituais, o governador, contudo, não desanimou. Prosseguiu as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protesto de caráter público, reclamando, por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações.
O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ele foi de uma forma inteligente. Ele foi expondo a situação, foi conversando, as dificuldades foram aumentando. Os opositores, aquela nova situação foram aumentando. Porém, ele jamais se desintemperou e gerou algo que pudesse ferir alguém. Procurou sempre na conversa solução para as dificuldades que estavam passando. Apesar, né, que nós não podemos esquecer que toda vez que nós não beneficiamos alguém da maneira com que ele quer, automaticamente a pessoa muitas vezes se revolta. Há um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que às vezes a gente lê essa obra, passa desapercebido. Por mais de 10 vezes em nosso lar naquela época, teve passeatas. As pessoas não contentes com aquilo que estava acontecendo, tentando revogar aquelas leis que havia sido colocada pelo governador, as manifestações então começaram, e uma coisa que nos chamou a atenção, essas manifestações, elas foram se desencadeando de tal maneira por 30 anos. Não foi de um dia para o outro. Foi 30 anos de muitas reuniões, de muitas discussões, de muitas colocações do porquê. E aí então nós começamos a entender uma coisa interessante. Naquele momento, a cidade de nosso lar estava passando, André, por um processo transitório. Ela estava saindo de uma condição do mundo de provas e expiações para a implantação definitiva do mundo de regeneração. Por isso houve a necessidade de trazer todo esse contingente de espíritos superiores, até mesmo de outros planetas. O trabalho foi efetivado dentro de uma educação respiratória, buscando os princípios vitais dentro do nosso fortalecimento, e depois disso então foi reorganizado. E mesmo assim, ainda muitas pessoas se manifestavam. Que é natural. As pessoas não contentes, no caso de nosso lar, saíram às ruas, e durante 30 anos esse processo perdurou, até que houve um consenso, depois de muitas dificuldades, muitos desgastes, até que aceitaram a nova condição. Vamos dar uma continuidade no livro? Ante a pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abster-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromissos em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas, que ali trabalharam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores, que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina,
e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenável manifestações. Aqui nós temos um outro material farto, né, para as nossas discussões, para as nossas compreensões, porque ele abre um campo muito interessante. Naquela época, não era nosso lar dividido por ministérios. Havia departamentos. E um dos departamentos, isso me chamou muito a atenção, que era o departamento que detinha os pensadores, os cientistas, aqueles que se acham o dono da verdade, foram os que mais trabalho deram para a implantação dessa nova metodologia. Porque eles queriam de toda maneira colocar a metodologia dele. Diga de passagem, isso é um grande defeito do homem na Terra. Achamos que nós somos dono da verdade. Nós achamos que não há ninguém que saiba mais do que nós. Achamos ser os melhores em tudo. E esquecemos que, só por acharmos dessa maneira, nós somos criaturas pequenas. Porque há muita coisa por se descobrir. Há muita coisa por se estudar. E ao longo de 21 anos, a governadoria, com muita paciência, foi colocando a esse departamento, convidou espíritos que poderíamos dizer da dimensão crística, espíritos que vieram de alta envergadura, espíritos de escola, os arautos do bem, para a introdução de tentar convencer esses homens que achavam ter o conhecimento pleno da verdade, para que eles pudessem ser esclarecidos, para que eles pudessem entender que a coisa não era bem assim. É todo um processo de esclarecimento e muitos espíritos se esclarecem de uma forma mais rápida, outros mais demoradamente, e foi o caso do processo natural que lá se passou. Teve alguns que aceitaram com naturalidade, teve outros que, enquanto puderam, iam mandando as suas petições, as suas observações, as suas ponderações, até que chegou um determinado momento, as argumentações se acabaram, em face do óbvio que todos estavam diante. Poderíamos também dizer que algo que nos chama a atenção é que o governador nunca tomava uma decisão sozinha, sempre juntamente dos seus ministros, dos seus cooperadores diretos, e sobre a influência daquela equipe espiritual superior que ali estava na cidade para a implantação desse novo sistema. Um outro ponto que nos chama a atenção, que eu acho que vale a pena nós discutirmos, é a questão do Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina é o ministério mais sublimado, é o departamento que se liga com as dimensões acima, ou seja, todos que ali trabalham são espíritos de uma categoria diferenciada dos outros, são espíritos mais evoluídos, tanto no campo espiritual quanto no campo intelectual. Com certeza, são espíritos mais esclarecidos e espiritualizados. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Nós vemos que até quem faz um estudo muito aprofundado a respeito disso é o nosso querido Carlos Bacelli, falando muito a respeito até deste parágrafo que nós tivemos a oportunidade de nos deparar, falando a respeito desta proteína
desta carne que entrava em nosso lar, deste alimento ou desses alimentos que entravam em nosso lar de uma forma clandestina. Entrava de uma forma escondida. E quem que trazia para eles esse material todo? Espíritos inferiores que a todo momento tentavam invadir a cidade de nosso lar. E com isso tiveram uma grande oportunidade de quase tomar a cidade de nosso lar. Como nós temos nos presídios hoje, né? Mães, pais, irmãos, esposas, que levam para os presidiários ainda drogas. Nosso lar passou pelo mesmo problema. Como a vibração do ambiente de nosso lar era uma vibração perturbadora, fez com que, ao redor da cidade de nosso lar, a cidade ficasse enfraquecida. Nós vamos ver um pouco mais à frente que até então nosso lar não tinha uma proteção tão grande. Depois que se viu na necessidade de aumentar os muros, colocar muralhas, colocar em choque elétrico, nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas até então não tinha tudo isso. Então a cidade nosso lar era invadida com muita facilidade, principalmente nesses 21 anos em que ela viveu sob um regime de perturbação daqueles que não aceitavam o regime que ali estava sendo implantado. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os servidores de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse, com menos, regozijos públicos e dizem que, em meio de alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Em determinado momento, ele não mais suportando aquela pressão toda descabida, toma medidas mais drásticas em que prende aqueles mais recalcitrantes que já estava passando do limite da razão, já estava passando para atrapalhar o bem comum, liga as baterias para os espíritos lá de fora que queriam invadir, todas medidas de proteção. Outra coisa, André, nós temos que perceber algumas coisas que estão escritas aqui. O que é um calabouço? É um presídio. Nós temos que entender o que André Luiz quer dizer. Aqueles mais recalcitrantes, aqueles que estavam tumultuando, aqueles que estavam fazendo bagunça e não queriam sair de nosso lar, num determinado momento eles foram presos pela perturbação, porque a perturbação estava tão grande que eles foram presos por roubo, por questões morais. Outro ponto que nos chama a atenção é que ele começou a tomar medidas drásticas, porque aí nós vemos o interessante, porque nós temos que entender o que é ser bom, o que é ser bonzinho. Às vezes nós confundimos. O bonzinho é sinônimo de bobo. O bom é o equilibrado. Ele faz tudo que está ao seu alcance, mas quando percebe que não tem jeito, ele toma as medidas drásticas. Que é o importante sermos e fazermos. Vamos então para o encerramento.
A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medidas de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Convidando Lísias, passando essas informações a André Luiz, ele começa a refletir como foram tempos difíceis, porém, apesar de todas as dificuldades, como que já depois daquela fase difícil, como as bênçãos foram aparecendo ao longo do tempo. Olha que interessante, o governador, quando percebeu que todo esse esforço de 30 anos, que ele teve que ser drástico, botou gente na cadeia, botou as pessoas no seu devido lugar, proibiu das pessoas invadir nosso lar usando até canhões elétricos. Isso é o quê? Cerca elétrica. Colocou todo um processo de vigilância, colocou uma situação mais drástica. Quando eles sentaram, aqueles que estavam agitando e perceberam que realmente havia uma falta grave por parte deles, foram ao governador e reconheceram o erro. O governador chorou, porque soube e sabia naquele momento que todo o seu esforço não foi em vão. E ali então ele destitui o departamento e ele cria então, de tal a importância da questão alimentar, ele cria o ministério. A cidade passou por uma repaginação para melhor, em que pegou todos os pontos positivos e mantiveram esses pontos positivos e procuraram trabalhar com todos os pontos negativos. André, um outro ponto, olha, o Ministério de Regeneração e o Ministério do Auxílio, que eram os dois ministérios que estavam recebendo as pessoas recém-desencarnadas. Quando eu digo recém-desencarnados, pode demorar alguns anos, não necessariamente desencarnou de imediato. Aí sim eles têm uma comida mais substanciosa, devido à sua necessidade. Ele está muito ainda apegado à questão do corpo físico, à questão da matéria. Conforme ele vai crescendo dentro de nosso lar e ele vai saindo do hospital, automaticamente ele vai então fazendo com que ele possa ir substituindo esse alimento mais grosseiro por um alimento mais sutilizado. Nós vimos ali atrás que num determinado momento eles então se alimentavam de água e essa água então tinha uma substância quando diante do sol que se colocava os elementos necessários para ser o nosso alimento para a nossa necessidade. É um processo de conscientização, um passo de cada vez. André, vamos falar um pouquinho então para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como é que eles podem se comunicar conosco, para que ele possa também participar desse estudo tão fantástico que é o estudo. E aquele que está assistindo pela primeira vez, como é que ele faz para ter, nós estamos no capítulo 9 hoje, os 8 capítulos que já foi estudado em nosso programa. Estão todos disponíveis em nossos arquivos, na parte de vídeos. Na própria TV você vai encontrar um ícone escrito vídeos, lá você vai poder colocar o programa Caminho da Luz, estudo do livro Nosso Lar, lá vai ter capítulo por capítulo à sua disposição. Temos também as redes sociais à sua disposição, Facebook, o Twitter, o Fale Conosco, então fique à vontade, mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, que nós estamos esperando a sua participação.